Bem-vindas todos, bem-vindas todas a mais um episódio do nosso programa Eu Vi o Mundo. Eu, Guilherme Casarões, junto com meu amigo e colega Davson Belém Lopes, desvendando o pensamento internacional de brasileiros ilustres que vivenciaram o mundo e têm muito a contribuir para a nossa conversa sobre política internacional, sobre o pensamento internacional. Davson, quem é o nosso convidado do dia de hoje? Guilherme, o convidado de hoje é ninguém menos que o homem que por mais tempo chefiou o Itamaraty na história desta república. Ele serviu a 4 governos distintos, a 3 presidentes diferentes, em 2 pastas diferentes. E certamente, se alguém quer contar a história do pensamento diplomático e do pensamento político internacional do Brasil na contemporaneidade, ele é uma baliza incontornável. Celso Amorim, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês por me distinguirem aí com essa entrevista. Ministro, eu vou começar lhe perguntando uma coisa que me intriga. O senhor vem de Santos, litoral de São Paulo, de onde vem também Alexandre de Gusmão, José Bonifácio, ou seja, 3 gigantes da política externa brasileira. O que tem lá em Santos? É a água que vocês bebem? O que explica esse celeiro tão importante? Olha, minha mãe ficaria muito feliz com esse seu comentário, porque, na realidade, eu fui, vamos dizer assim, concebido no interior de São Paulo. Meus pais, nessa época, moravam em Lins, e minha mãe tinha uma ligação muito grande com Santos, porque ela nasceu em Santos, e meu avô, que migrou de Portugal, meu avô materno, que veio de Portugal, para trabalhar numa estrada de ferro, Santos Jundiaí, acabou virando um livreiro, e foi livreiro do Rui Barbosa. Então, se alguma influência eu recebi, ainda que diretamente ou psiquicamente através da família santista, terá sido do Rui Barbosa, sem querer me comparar, naturalmente, mas eu acho que, já que nós estamos falando de política internacional e vamos falar do multilateralismo, para mim, digamos assim, Santos, obviamente. Meu pai também, mas meu pai era sergipano, ele fez parte de uma grande migração de sergipanos para Santos. Sergipe era um estado muito pobre, e teve um diretor da alfândega que era sergipano, então, com isso, levou metade de Sergipe para lá. E meu pai fez parte dessa migração, mas minha mãe era santista de raiz, digamos assim, e esse meu avô livreiro tinha essa relação. Era um grande orgulho da família de ter sido livreiro, não sei se foi o livreiro, mas era um livreiro do Rui Barbosa. Ministro, Santos já está de face voltada para o mundo, né? É uma cidade cosmopolita, uma cidade por onde chegavam muitos navios, muitos fluxos migratórios vindos do mais variado conjunto de países do mundo. Então, a gente pode dizer que Santos, cosmopolita por excelência, é um convite para quem quer pensar o mundo, para quem quer se interessar por esse vasto mundo. Quando é que o senhor descobriu essa vocação? Quando que o senhor descobriu que queria seguir a carreira de diplomacia, que é o principal contato que se pode ter, né, com esse mundo que a gente tem? Olha, só voltando um pouquinho, eu não sei se eu contei tudo. Minha mãe fez questão que o filho dela nascesse em Santos por causa dessa conexão do meu avô. Então, ela foi para Santos para eu nascer em Santos. A maioria das pessoas nasce num lugar por acaso, e eu nasci em Santos por determinação materna, nesse caso. Mas a minha vocação... Você sabe que eu vou decepcionar você. A diplomacia, para mim, foi uma espécie de plano B. Eu até digo que, se eu for escrever eu mesmo na minha autobiografia, eu faria um plano B, porque eu diria o seguinte: eu fui de uma família... Meu pai era uma pessoa muito... um autodidata, gostava de escrever, intelectualizado e tal. Minha mãe também tinha esse passado, gostava de poesias, lia Vicente Carvalho, etc., santista, vários. Mas eu era uma família modesta, né? Assim, economicamente, né? E eu acho que o primeiro diplomata que eu conheci na minha vida foi quando eu já tinha uns 18, 19 anos, uns 18 anos, eu acho, num festival de cinema italiano. O chefe do departamento cultural do Itamaraty foi lá. E ele não teve nenhuma influência. Eu falei, eu gostei da pessoa, achei legal. Enfim, tínhamos até gosto. Eu não me recordo. Não, seguramente pai de algum coleguinha, etc., mas não houve nenhuma inspiração. Eu gostava de política exterior. E, como vocês sabem muito bem, o início dos anos 60 foi uma época muito chamativa para a política internacional.
né? Eu, com meus 18, 19 anos, mais ou menos, por aí, vi a condecoração do Che Guevara, a Revolução Cubana se consolidando, a descolonização, a política externa independente, né? Então, comentamos isso outro dia em uma outra entrevista. Então, tudo isso, acho que influenciou a minha cabeça, a minha maneira de pensar. Mas a minha... eu não sei se é a minha vocação, porque não era vocação, porque vocação eu tinha ficado nisso, mas a minha intenção era me ligar mais ao cinema e à literatura, e mais ao cinema do que à literatura. E não fiz cinema por uma contingência, seria muito longo explicar para vocês, não sei se vocês têm interesse, e achei que eu tinha que encontrar algo, eu queria estudar mais. Eu tinha parado de estudar para fazer cinema. Então, para não impor a minha mãe, meus pais se separaram no meio desse caminho longo que eu falei, impor a minha mãe mais 4 anos, eu tinha que ter uma coisa que fosse relativamente curta e que me desse um emprego rapidamente. Né? E eu gostava de política externa. E eu tinha um amigo, tinha sido meu colega, até posso dar o nome dele, o Rui Nogueira, que era meu colega de turma, nós mais ou menos tínhamos as mesmas colocações, segundo, terceiro, nunca fui primeiro lugar no quarto. Primeiro lugar eu não fui mais. E aí eu disse assim, bom, se o Rui passou, eu posso passar também. Então, e assim eu fiz, assim era a época da política externa independente. Quando eu fiz, já não era o Santiago, mas, enfim, era aquela... O Santiago foi paraninfo da turma que antecedeu a minha. Então, foi assim que eu entrei. Se esses fatos todos tivessem ocorrido 2 anos depois, eu teria feito, minha vida teria sido outra, porque eu não teria jamais entrado por Itamaraty no governo militar. Eu passei os primeiros 5 anos, pelo menos, da minha carreira, querendo sair de Itamaraty, procurando encontrar. Falei com o Carlos Lessa, da CEPAL, para ver se ele me empregava na CEPAL, ele disse que era difícil, enfim, deu lá uns outros argumentos que eles ficaram, mas eu estou me alongando sobre outras coisas. Então, assim, eu tinha, portanto, em resumo, eu tinha esse interesse na política internacional, acompanhava com grande atenção mesmo, né? As questões da descolonização, da Guerra Fria, a crise dos mísseis já foi depois, mas a Revolução Cubana, né? O Brasil, Santiago Dantas, tudo isso misturado na minha cabeça teve muita importância e muita atração. Mas foi também um plano B devido às circunstâncias que dificultaram a minha continuação no cinema. Eu não sei se eu teria sido bom cineasta, mas, enfim, assim foi. Ministro, a gente sabe que a política externa independente foi um projeto de vida muito curta, né? Durou ali de 61 a 64, interrompida pelo golpe. Mas durante esse período em que o senhor estava ali como diplomata recém-ingresso no Itamaraty, como é que foi vivenciar esse momento da política externa independente? Porque não era só um plano ousado de política externa, era o Brasil se revelando para o mundo também, né? Como é que era a vida do diplomata nesse momento do desabrochar do Brasil para o mundo? Olha, deixa eu te contar, já que nós falamos uma coisa biográfica, eu fui assistente de direção do filme Os Cafajestes, do Rui Guerra, né, em 61. Foi montado já em 62. E a cena final do filme, em que o Duarte se afasta do carro, o carro fica com o rádio ligado, tem um noticiário. E a principal notícia é o voto do Brasil na Conferência de Punta del Este, o voto do Santiago Dantas. Aliás, depois, na época, eu não li o discurso, depois eu li o discurso feito de improviso, curtinho, mas absolutamente impecável, né? Vocês mineiros devem ter muito orgulho dele. Então, eu acho que vivia esse clima, a política externa era atraente, o Brasil estava indo para um outro caminho, e eu rapidamente, apesar de eu ser honesto e franco com vocês, ter sido um plano B, que na realidade um concurso público, de uma carreira interessante, de um assunto que me interessava, eu rapidamente me interessei muito. Né? E foi um grande choque entre o primeiro e o segundo ano do Rio Branco, o golpe militar. Aquilo me desarticulou. E eu passei muito tempo, me afetou, inclusive, psicologicamente, assim, com vários aspectos, e afetou a minha... O que eu ia fazer, o que ia ser minha vida, que, afinal, eu tinha optado por aquele caminho, com aquela afinidade, e em que a discussão, para você ter uma ideia, entre o primeiro e o segundo ano do Rio Branco, a gente já começou a discutir quem poderia ser o paraninfo, e era assim, Miguel Arraes, Celso Furtado, essas eram as nossas referências. Não podia ser o Santiago, porque o Santiago já tinha sido. De repente, vem um golpe militar e muda tudo. Né? E há enfim, aqueles tanques que ocuparam parte do Rio de Janeiro,
eles, na realidade, estavam também destruindo uma certa ideia de Brasil, para já aqui um pouco o general de Gaulle, uma certa ideia de Brasil que nós não fazíamos. Porque, veja bem, eu acho que, quando eu olhava assim, a política externa, eu acho que eu refletia também todo um crescimento do Brasil, o Brasil se tornar parecia, pelo menos, verdadeiramente uma nação, o Nordeste ser incorporado ao Brasil verdadeiro, não é uma coisa distante, assim, né? Folclórica, né? Isso através do cinema, através da música, através da literatura, através da sociologia, através do Celso Furtado, através da Sudene. Eu estou falando do Nordeste, podia falar de outros aspectos. Então, o Brasil era algo, e algo que também começava a ser respeitado no mundo, e a música, enfim, vários aspectos das artes. Então, era esse Brasil que a gente queria representar. Eu tinha muita ligação com o cinema. Inclusive, entre o primeiro e o segundo ano, antes do golpe, eu estava já no segundo ano, eu fui estagiário na divisão de difusão cultural, porque eu tinha muito interesse na área cultural também. E depois a vida foi mudando, eu, como contei, passei os primeiros 5 anos querendo sair, mas as coisas foram sendo encaminhadas de maneira diferente. E o curioso é que um dos filhos do senhor é cineasta também, não é? O Vicente. Os 3 filhos homens são cineastas. Os 3, eu conheci o Vicente. 3. E a minha filha, mulher, trabalha na Organização Internacional do Trabalho. Eu sabia desse traço da biografia do senhor, que dirigiu a Embrafilme, em pleno regime militar ainda. E eu 15 anos depois. Pois é, e esse interesse, então, é algo muito anterior. Eu imaginava que fosse uma espécie, ministro, de exílio dentro da carreira. Ou seja, para tentar escapar das durezas do regime militar, eu fico aqui na Embrafilme, me dedicando à cultura, à fruição, mas, pelo visto, não tem nada disso. É uma vocação antiga. Olha, não, uma vocação era mais antiga, mas, evidentemente, como eu te falei, depois progressivamente, as coisas da carreira foram também me interessando, né? Ainda que, por exemplo, que é surpreendente, o primeiro período da carreira, eu realmente era, para mim, muito difícil, muito duro, muito duro. Teve a invasão da República Dominicana, eu não estava ligado a isso diretamente. Quando eu me formei, eu fui para uma divisão que parecia relativamente tranquila, que era a divisão da Europa Ocidental, mas o Brasil queria apoiar Portugal, Portugal salazarista, né? Enfim, tinha todas essas coisas penosas, mas eu não tive que lidar com as coisas piores. Primeira oportunidade que eu tive, eu aceitei uma bolsa para a Academia Diplomática de Viena e lá fiquei 1 ano. E quando voltei, já tinha uma certa mudança, porque, como sempre digo, a política externa tem também elementos de continuidade ao lado da ruptura. Não se podia voltar claramente para a política externa independente, já no governo Costa Silva, mas Costa Silva, Magalhães Pinto, que tinha sido golpista, mas antes tinha tido bons entendimentos também, que era um homem aberto, né, inteligente, né? O banco dele financiava, inclusive, livros livros de literatura popular, uma coisa muito boa. E eu ali trabalhei com 3 personagens que, 2 que me influenciaram pessoalmente, o terceiro próximo, mas mais 2 outros, mas que estavam no nível de conselheiro para ministro. Paulo Nogueira Batista, que era o chefe da área de planejamento político, Ovidio Melo, que foi chefe de gabinete do secretário-geral, com quem eu fui trabalhar depois em Londres, no consulado, depois para a embaixada, e um pouco contra a minha vontade também, porque a minha ideia era poder estudar para poder sair, para ter a carreira que vocês estão tendo, né? E tinha outros, como Zappa, Celso Diniz, quer dizer, havia um grupo assim até chamavam na época de jovens turcos no Itamaraty, que tinha uma visão progressista, né? Apesar do golpe militar. Você não podia falar era de Cuba, porque a ideologia imperava totalmente. Mas, se nós formos olhar, por exemplo, o discurso do Magalhães Pinto, na segunda UNCTAD, cujo primeiro esboço eu fiz, depois foi mudando lá, que as pessoas mudam muito. Ele é um discurso que poderia ter sido feito antes, ele era muito, muito progressista, assim, do ponto de vista de uma visão reformadora do comércio internacional. Então, essas pessoas me informaram. Então, eu comecei a desenvolver um interesse, mas ainda estava achando muito pesado, e a minha prioridade era estudar, fazer um curso completo e aí poder sair.
E aí, circunstâncias, novamente, da vida me impediram de fazer isso. Eu posso, muito resumidamente, contar se você tiver interesse. Eu vou deixar vocês fazerem as perguntas. Pois é, eu quero saber da tua relação, ministro, com Azeredo da Silveira. Para nós, para mim, para Guilherme, que não somos insiders, o que se ouve é que o senhor redigiu os discursos de Silveira. Qual que é a verdade disso? A verdade é sempre assim, média. Né? Não, eu não conhecia o Silveira antes, sabia que era o Silveira, que o Silveira era um embaixador famoso. Aliás, essa conferência na UNCTAD, ele, claro que o chefe da delegação era o Magalhães Pinto, mas quem ficou na chefia com a saída do Magalhães Pinto foi o Silveira. E o Silveira era uma pessoa muito, acho que porque nessa época ele era embaixador em Genebra, eu não tenho certeza qual a circunstância, mas ele foi. Mas eu não tinha relação com ele, e aí isso já ocorreu muito tempo depois. Eu estive em Londres, estudei, fui para Washington para trabalhar na missão junto ao OEA, e eu fui a uma conferência, acho que até na falta de outra pessoa. Eu fui na conferência, uma reunião de consulta sobre Cuba. O Brasil começava a mudar, assim, um pouquinho. Né? Isso foi final de 74, já no governo Geisel. Eu tinha transitado na OEA pelas várias áreas, cultural e científica primeiro, depois econômica, e nessa época eu estava na área política, porque tinha saído do Zappa, e o ministro conselheiro que substituiu o Zappa não gostava muito, preferia cuidar só da administração. Então, eu fiquei encarregado, eu era o primeiro secretário, mas era o primeiro secretário, acho, mais antigo, então eu ficava cuidando de política. E quando o auxiliar do Silveira ligou para o nosso embaixador, que era o Paulo Vidal, nessa época, trabalhando com o Jorge Maciel, mas era o Paulo Vidal, ligou para o Paulo Vidal para indicar alguém para ir fazer parte, a convidar ele próprio, Paulo Vidal. O Paulo Vidal disse: não, eu não estou, acabei de chegar, etc., mas vai o Celso Amorim, que cuida aqui da parte política. Eu fui lá, estou resumindo, desculpa, mas foi uma coisa biográfica. Então, eu cheguei lá como mais novo, então, como mais novo, fiquei encarregado de ser mais novo da equipe, né? Que o Silveira tinha levado, e então fiquei encarregado de fazer o relato dos discursos. Eu era muito atrevido, o relato dos discursos dos outros ministros. E aí o primeiro foi a reunião foi em Quito, né? Então, o primeiro, acho que foi do ministro, eu não sei se foi do próprio presidente equatoriano, já nem lembro mais, mas eu resumi, e o Silveira olhou assim e disse: está muito grande. Eu falei: tá bom, ministro, mas leia isso, lê depois, se você está atrevido. O Silveira leu e gostou. E aí eu fiquei fazendo praticamente todos os relatos, e ao final da reunião ele me convidou. Eu fui trabalhar numa assessoria especial, que era uma espécie de secretaria de planejamento, da mesma maneira que era o Paulo Nogueira Batista, só que nessa época, então, já era chefiada pelo Geraldo Holanda Cavalcante, da Academia Brasileira de Letras, um homem intelectual de grande distinção. E lá eu trabalhei, já tinha trabalhado antes, com Samuel também, nessa época também, Samuel, e Mauro Azeredo, era o outro membro lá da assessoria especial, e lá nós tínhamos uma certa divisão de trabalho. O Samuel fazia os programas para as embaixadas, o Mauro meio que preparava assim, mastros de informação sobre visitantes, e eu fazia discursos. Não todos, eu não fiz todos os discursos, eles eram revistos, modificados. Não posso aqui ficar me jactando coisas que não mereço ter. Mas, enfim, fiz realmente vários, esses discursos, às vezes até, tem que ser um pouco até assim, equilibrista, porque tem aqueles discursos naquelas escolas militares, né? Eu acho que a peça que eu mais gostei, na época, eu nunca mais reli, eu não sei direito, mas, por curiosidade, a peça que eu posso chamar, que eu mais gostei, para a qual eu contribuí, acho que bastante, um discurso que ele fez na Chatham House, que é um discurso mais abrangente e tal, que é interessante, assim, mas pela inspiração do próprio Silveira. E aí, no final já desse período de Silveira, no final, mas depois de 2 anos e meio, 3, nessa função, o Silveira, até é interessante, porque eu ficava lá e esse pessoal da assessoria especial não era muito chamado para... Nós não éramos parte do gabinete. O gabinete eram outras pessoas. Essas ciumeiras que existem nas burocracias são fortíssimas. Então, havia um círculo de ferro ali em torno do Silveira, até que um dia o Silveira, não podia mais uma despedida ou no aeroporto, alguma coisa assim, que ele me viu: por que você não vai nas reuniões do gabinete? Claro, você está falando, eu vou passar isso. E aí, nessa época, mais ou menos, veio visitar o Brasil a Rosalind Carter, preparando a viagem de Carter, um momento difícil. E coube a mim fazer o relato, que era o relato do Silveira para o Geisel.
né? E ele gostou muito e tal. Enfim, graças a isso, ele depois me botou como chefe de uma divisão, quando eu ainda não tinha... Não era o primeiro caso, mas eu não era conselheiro, normalmente era professor de conselheiro, e me promoveu lá, quando eu já não fazia discurso. Eu cuidava de cinema, do Bienal de Veneza, coisas muito agradáveis. Celso, os diplomatas têm uma presença quase que permanente na história brasileira. O embaixador Rubens Cooper, inclusive, escreveu aquele livro, né, Diplomacia na Construção do Brasil, contando um pouco dessa história. Mas eu quero puxar um aspecto específico disso, que é a diplomacia na construção da burocracia brasileira. Logo depois que acaba o regime militar, o senhor vai trabalhar com o Renato Archer, ministro da Ciência e Tecnologia à época. E, pelo que eu me lembro, foi o início dos grandes empréstimos de diplomatas para trabalhar no serviço público, construindo ali aquele momento da transição da nova república. Como é que foi essa ida para a esplanada, né? Quer dizer, para fora do Itamaraty, para dentro da esplanada dos ministérios? Que tipo de aprendizado houve ali? Que tipo de papel os diplomatas têm ou tiveram nesse processo de consolidação do Estado brasileiro na transição para a democracia? Ô, Guilherme, deixa eu dizer, no meu caso, eu já tinha tido a experiência da Embrafilme. Eu fui presidente da Embrafilme no governo Figueiredo, saí porque autorizei o financiamento do filme Para Frente Brasil, que o tema central era tortura, e o Carlos Castelo, estou dizendo isso, que é um momento que eu me orgulho muito. O Carlos Castelo Branco disse que a minha presença na Embrafilme foi importante, importante não sei, mas que eu tinha tentado alargar os espaços da abertura. Então, eu já tinha uma certa experiência, não nem sempre positiva, aliás, difícil, mas isso foi antes. Depois aí eu fui para a AIA, quando conheci o Renato Archer por acaso, mas não meio acaso, porque eu cheguei no Brasil, que meu pai fazia 80 anos. Eu estou contando uma pequena história, porque às vezes ela é interessante. Meu pai fazia 80 anos e eu era amigo do Marcílio Marcos Moreira, que acompanhava, ia lembrar filmes, ver os filmes, etc. Eu tinha sido colega de vestibular de filosofia da mulher dele, enfim, tinha uma relação muito indireta, mas sim. E liguei para o Marcílio, ele não estava, e a mulher dele me disse assim, olha, mas ele vai estar, Maria Luísa, me disse que ele vai estar numa homenagem ao Santiago Dantas, 20 anos da morte do Santiago Dantas. Eu falei, então eu vou lá. E era no Instituto do Hélio Jaguaribe. Eu pensei até que fosse uma coisa mais acadêmica, fui vestido assim que você está, paletó e tal, camisa por cento. Era uma sessão solene. E, curiosamente, não havia ninguém do Itamaraty, exceção de um embaixador aposentado, já que era o Castelito, era outro Castelo Branco, não era, mas não são parentes, mas tinha sido secretário-geral na época do Vasco Leitão da Cunha, e eu estava ali, engraçado, fui até com o meu sogro e com o meu filho, cineasta, foram comigo. Assim, eu achei que era uma coisa mais acadêmica e tal. E na saída eu fui cumprimentar o Renato Archer. O Renato Archer foi um dos oradores, foi ele, o Galotti, o Marcílio, o próprio Jaguaribe, e eu fui cumprimentar o Renato Archer, dizendo que, em parte, que eu estava ali, era um representante, entre aspas, informal do Itamaraty, que ninguém tinha me designado, obviamente. Veja bem, hein? Quer dizer, isso nós estamos Santiago Dantas, nós estamos falando já em plena abertura, teoricamente. E ninguém apareceu, nem o chefe do escritório no Rio de Janeiro, alguém assim, né? Cerimonial, nada, a não ser esse Castelo Branco, esse embaixador Castelo Branco. Então, fiz esse comentário com ele e disse assim, olha, eu, em parte, devo a minha entrada ao Itamaraty àquele período, né? Em função dos fatos que eu já relatei aqui. Me inspiraram muito. E ficou conhecido e disse, me escreva, eu vou resumir essa história, porque ela é muito longa. Ele acabou me convidando. Na época, falava-se que ele podia ser ministro das Relações Exteriores, mas ele acabou sendo ministro de Ciência e Tecnologia e eu fui lá. Para mim, foi muito bom, porque, primeiro, isso me dá, digamos, eu aprendi muito da política, né? Porque a maioria dos diplomatas, eu vou fazer não vou fazer, vou fazer uma meia confidência, mas um dos diplomatas foi ministro depois de mim, que aí você já tem 3, né? Então, não, e ele disse assim, eu fui treinado para ser diplomata, não para ser político. Não, então, isso foi muito bom, porque eu olhei aquele período com o Renato Archer, veja bem, defender a política nacional de informática, com aquela pressão norte-americana, ameaça de sanções, depois as patentes, era sempre uma coisa. Eu já tinha sofrido muito esses embates no Embrafilme, muito desses embates, porque também as multinacionais do audiovisual também não deram moleza. Mas, nesse caso aí, mais ainda
claramente, e o Renato era uma pessoa com uma grande experiência, você sabe que ele foi o articulador da Frente Ampla, né, dentro do Lacerda, Jango, tinha sido número 2 do Santiago, amigo do Luiz Guimarães. Então, para mim, foi uma experiência fenomenal. E, de fato, essa época, eu acho que, digamos, o Itamaraty meio que desabrocha para o conjunto. Mas, para ser justo, eu acho que mesmo antes tinha já um pouco, assim, não em funções de primeiro escalão, talvez, mas tinha diplomatas, mas, em geral, pelo menos assessores internacionais, né, eram recrutados do Itamaraty, com frequência. Mas, nessa época, com mais... Eu me lembro do Álvaro Alencar, por exemplo, negociando a dívida externa, trabalhando com o Funaro. Não foi nem com... acho que com o Funaro também, mas ele foi para lá com o início com o Dornelles, no início do governo Sarney. Enfim, então foi uma excelente experiência, difícil. Eu deixei de ser promovido na época que eu achava que eu podia ser promovido, porque eu já era ministro, podia ser promovido embaixador, mas não havia jeito de eu ser promovido, havia uma resistência enorme. E acabei só sendo promovido quando depois voltei ao Itamaraty como chefe do departamento cultural. Mas senti de perto, de maneira muito forte, digamos assim, as pressões externas sobre o Brasil também, mas também as oportunidades. Né? O meu interesse em colaborar com a Alemanha, com a França, a cooperação de satélites com a China, né? A minha primeira ida a Cuba foi nesse contexto também. Quer dizer, a diversidade com a Argentina, que começou, digamos, a primeira... Eu sempre falo que assim, a minha carreira, de certa maneira, ilustra. Claro que é um exagero o que eu estou dizendo, e é um egocentrismo, mas só porque é engraçado. Eu passei os primeiros 20 anos da minha carreira sem nunca visitar a Argentina. Os 5 anos seguintes, uma vez por ano. E o ano seguinte, uma vez por mês. Então, assim, nesse breve espaço, eu vi como a minha... justamente no Ministério da Ciência e Tecnologia, nós fizemos a Escola de Informática, a Escola de Biotecnologia. Eu não fui decisivo nisso, de modo algum, porque isso foi mais tratado em Itamaraty, mas o primeiro encontro que eu tenho com o diretor de cooperação da Argentina, ele fala já da importância da cooperação na área nuclear, como uma coisa fundamental para a criação de confiança para os países. E mais tarde, quando já como chefe do departamento econômico, mas aí já no governo Collor, eu fui o negociador do acordo da ABAC. Celso, eu perguntei do Renato Archer porque tem um outro chanceler, um sucessor seu, o Mauro Vieira, que também trabalhou com o Renato Archer, e muito se falava, quando ele assumiu a chancelaria, que ele fazia parte da velha e boa turma do Poar, né? Aquela turma do Ulisses Guimarães, do pessoal do PMDB. Então, me parece, né, pelo que a gente vê de fora, que foi uma escola, quer dizer, estar na esplanada em funções de natureza mais política foi uma escola importante para alguns diplomatas que, ao chegar nos cargos mais altos da carreira, tiveram essa capacidade de transitar politicamente com uma outra qualidade, digamos assim. Compreender mais a política, como é que as coisas se resolvem. Não basta você ter uma boa ideia, ela tem que se transformar em realidade, e que isso, então, exige outras disposição. Eu me lembro que as pessoas falavam, pessoas amigas minhas, mas que paciência que você tem, às vezes, para conversar com... mas é assim que você faz as coisas, né? E especialmente com o Renato Archer, eu diria, porque ele tinha tido essa função. Eu acho que o sonho dele teria sido ser ministro das Relações Exteriores, mas não deu. O Ulisses não achava... Ulisses, porque eu tenho uma profunda admiração, mas ele não dava muita importância. Ele queria ter os votos. E ele tem uma frase que eu não devia nem lembrar disso, mas enfim, ele disse que o Itamaraty dava voto no Burundi. Então, ele não fez nenhuma... E o Renato era a pessoa mais ligada ao Ulisses. Se o Ulisses fechasse a questão do Renato ser ministro, teria sido. Embora talvez houvesse resistência. O Renato era conhecido também como uma pessoa muito nacionalista, já tinha aprovado isso no passado em relação à política nuclear, lá atrás, como deputado, e depois também com a política de informática. Não foi ele que criou, mas ele defendeu ardorosamente nesse período. Não, foi excelente. Eu acho que eu não me arrependo, foi muito bom para mim. Eu queria emendar uma pergunta, ministro, sobre o seguinte. Essa qualidade, esse traquejo político que o senhor tem, muito mais do que a média dos diplomatas, o colocou diante de duas situações que eu acho muito interessantes que a gente traga aqui para quem está nos assistindo. A primeira foi tua passagem pelo GATT, né? Então, pelas negociações daquilo que talvez seja o tema comercial mais contencioso e mais difícil para o Brasil, porque o Brasil ele tem muito ali em jogo, né, nas questões comerciais e principalmente naquela virada dos 80 para os 90. E mais tarde o senhor foi chefe da missão brasileira nas Nações Unidas,
liderando, inclusive, um esforço importante do Brasil à frente do Conselho de Segurança, que também é um outro tema muito fundamental para a política externa brasileira. Como o senhor vê essa necessidade do traquejo político nas negociações desses temas dificílimos multilaterais, que são o comércio e a segurança internacionais?